próximo vídeo. No vídeo passado a gente tinha terminado, né, visto o irracionalismo, e hoje a gente vai tentar focar um pouco mais na teoria do Nietzsche, né? O Nietzsche, gente, é um filósofo super importante para o período contemporâneo. De fato, o Nietzsche seria aquele que faz o divisor de águas entre a modernidade e a contemporaneidade, né? Então, o Nietzsche, gente, ele, ao contrário da razão, e aí obviamente ele segue uma linha irracionalista, ele vai afirmar a vida concreta como ponto de verdade e não a razão. Então é a nossa vida, é aquilo que a gente vive que se transforma no paradigma de verdade e não a razão, né? Então a nossa vida, ela é o tempo todo dimensionada como se fosse uma tragédia grega, né? E o Nietzsche é um grande um grande estudioso da filosofia grega, e ele acredita que o âmbito do apolíneo, que significa o âmbito da ordem, e o âmbito do dionisíaco, que é o âmbito do caos, eles o tempo todo estão como se fosse naquela bolinha do yin yang, o tempo todo eles estão em relação, em articulação. Então, não só o ser humano ele tem que se ligar ao âmbito do apolíneo, da ordem, que seria lá o âmbito da razão, mas principalmente ele também tem que se ligar ao âmbito do dionisíaco, né? O âmbito do caos, do prazer, né? Dionísio é um deus e Apolo também. Então, essa relação entre ordem e caos, ela tem que ser uma relação saudável para Nietzsche, né? A nossa vida ela não só pode despender para a ordem, ela também precisa do caos, daquele elemento de surpresa, né? Para a gente conseguir viver de fato a nossa vida com as nossas vontades, né? Com os nossos desejos e esses desejos serem satisfeitos, beleza? A condição humana, então, a condição do ser humano, tanto passa por um processo de cultura quanto por um processo de civilização, né? E de fato, gente, para Nietzsche, ele estabelece que a nossa cultura, a cultura ocidental, é uma cultura decadente. E essa cultura decadente, ela é iniciada com Sócrates para ele. Olha só, inclusive num livro chamado, acho que é Os Primeiros Filósofos, se eu não me engano, o Nietzsche vai falar que a filosofia, ela acaba com Sócrates. Olha só que loucura, né? Geralmente no primeiro ano eu falo para vocês que a filosofia tem como Sócrates um dos seus pais, né, um dos seus fundadores, e para Nietzsche, Sócrates é aquele cara que acaba com a filosofia. E por que o Nietzsche fala isso, né? Porque a filosofia socrática, na perspectiva de Nietzsche, é uma filosofia da submissão, em que o ser humano vai ter o tempo todo submeter os seus desejos, as suas vontades, a preceitos racionais, né? Isso era o que Sócrates pregava, e vem na linha Platão e todo o resto, né? Para Sócrates, a verdade era absoluta e era uma só. Então né, com a minha vontade, com a minha vida, deveria me submeter a uma verdade que não foi imposta por eu mesmo, né? É uma verdade heterônoma, que vem do outro, uma verdade que vem, por exemplo, da natureza, de Deus, enfim, né? Então, para Nietzsche, essa submissão, ela cria, dentro do âmbito da ética, a relação da moral do escravo e do senhor. Olha, a moral do escravo é justamente, né, e o escravo para Nietzsche é justamente aquele que é submisso a um outro, a um senhor, né? Então, a moral do escravo é só a moral da obediência, aquele que sempre tem que obedecer ao que o senhor manda. Já a moral do senhor é aquela moral que ele faz o que ele bem entende, que ele faz o que ele quer com a vida dele, né? Então, a moral socrática ou a ética socrática para o Nietzsche, não só a de Sócrates, tá, gente? Aqui começa com Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, é uma moral de escravo, aquela moral que você só obedece. Já uma moral mais elevada seria uma moral do Senhor, aquela moral que eu me imponho autonomamente, né, sem preceitos racionais que são exteriores a mim, eu me imponho moral. E por isso que dentro de um mundo cristão, né, Nietzsche ele está dentro de da Alemanha, ali no final do século XIX, 1880, dentro de um mundo cristão, e aí não interessa se é um mundo cristão católico ou protestante, né, evangélico, o Nietzsche fala que a religião católica ou cristã, ela é uma religião
de uma moral do escravo, que o tempo todo a gente tem que obedecer a um mandamento de um outro ser. E por isso que, para a gente sair dessa cultura decadente, o que a gente tem que fazer é uma transvalorização dos valores. É trocar os nossos valores. Né? Superar esses valores, por exemplo, da submissão, da obediência, né? Por valores como coragem, vontade de poder, que são valores muito mais que nos colocam muito mais numa perspectiva ativa diante da vida do que numa perspectiva passiva, de só esperar o que os outros nos obriguem a fazer algo, esperar que os outros mandem na gente. E por isso que para Nietzsche, vida é vontade de poder, é algo imanente, é a minha vontade, é o modo como eu posiciono no mundo. Por isso que é imanente, né? O que é imanente? O que é o conceito de imanente? Imanente é algo que vem para mim mesmo, que sai de mim para mim, que eu me imponho, né? Transcendente é algo que vem de fora para mim, né? Por exemplo, Deus é transcendente, então ele está fora, né? Imanente é algo que é por mim mesmo, beleza? Então essa vida, essa vontade de poder, ela tem que ser sentida por todos. E aquelas pessoas que sentem e que vão atrás dessa vontade de poder, que põe ela como ação, o Nietzsche vai ter um conceito que é chamado de super-homem ou além-homem, né? Depende da tradução que a gente vai ter, mas não no sentido, né, de um ser tipo super-homem lá da DC, mas o super-homem seria aquele que usa sua vontade de poder o tempo todo. É aquele que compreende os seus desejos e os realiza, por exemplo. Não fica com medo. E aí, gente, só para a gente compreender então, na verdade para a gente lembrar desse conceito, né, de vontade de poder, o Nietzsche ele traz o exemplo de um eterno retorno. Né? E aí eu lembro que eu passei isso aqui para vocês, vou ler rapidamente. E ele fala assim: se um dia ou uma noite um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e dissesse: esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes. E nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer, e cada suspiro e pensamento, e tudo que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida, terão de lhe suceder novamente. Tudo na mesma sequência e ordem. E também assim essa aranha, esse lá entre as árvores, e também esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do existir será sempre virada novamente, e você com ela, partícula de poeira. Né? O que o Nietzsche está falando aqui? Imagina que chega um ser que fala que você vai viver sua vida do mesmo jeito para sempre, eternamente. A sua vida ela vai ser vivida desse mesmo jeito para sempre. E aí o Nietzsche se pergunta: você não se prostraria e rangeria os dentes e amaldiçoaria o demônio que assim falou? Ou você já experimentou um instante imenso no qual ele responderia: você é um Deus e jamais ouvi coisa tão divina? Se esse pensamento tomasse conta de você, tal como você é, ele o transformaria e o esmagaria talvez. A questão em tudo e em cada coisa é: você quer isso mais uma vez e por incontáveis vezes? Pesaria sobre os seus atos como o maior dos pesos. Ou quanto você teria de estar bem consigo mesmo e com a vida para não desejar nada além dessa última eterna confirmação e chancela. Olha, se esse cara fala que você vai ver sua vida do mesmo jeito, você vai amaldiçoar essa pessoa, falar assim: como assim eu vou ver essa vida de merda que eu tive, nananã. Ou você vai falar assim: cara, que massa, porque eu vivi a minha vida do jeito que eu queria. Eu não tenho nada que eu possa me desgostar, porque eu vivi exatamente como eu tinha vontade de viver. Então olha só, esse ter a vontade, a gente consegue aprender através do eterno retorno. Se esse dia de hoje, né, que vocês estão vendo esse vídeo, ele fosse vivido sempre da mesma maneira, quando desse meia-noite, 11h59, quando desse 11h01 voltava tudo. Isso que você fez hoje, você faria? Ou tem coisas que você não fez no dia de hoje porque você teve medo? Porque você achou que as pessoas talvez não iam gostar de você ter feito isso, mas você, apesar de você ter, né, querer fazer isso. Então, se você quer fazer algo e não faz por medo, é porque você é um escravo. Você é um escravo do seu próprio medo. Seu medo te impede de fazer algo que você queria muito fazer.
né? Se você não faz algo porque você tem medo do que as pessoas vão falar, é porque você é escravo dessas pessoas também. Porque você impõe aquilo que você tem vontade ao gosto dos outros. Aquela pessoa que é um super-homem, né? Ou vamos pôr uma super-mulher também, né? Um super-humano, nesse sentido do Nietzsche. Aquela pessoa que age com vontade de poder, ela faz aquilo que quer sem ligar para os outros. Não de uma maneira irresponsável, obviamente, né? Mas eu tô falando assim, não liga para a opinião dos outros, né? A opinião dos outros não tem um peso tão grande para aquela pessoa que age com a vontade de poder dela. Beleza, gente? Então o Nietzsche é um cara super interessante, né, que vai negar a ciência não, desculpa, vai negar o poder da razão em estabelecer as verdades e vai colocar a nossa vida enquanto verdade. Talvez a razão fale para eu não fazer algo, mas a minha vida, a minha experiência me fala para fazer, né? Imagina você lá, você vai numa cachoeira, você viu que dá para pular de uma certa altura, mas você tem muito medo. Mas você vai e pula. Isso te dá uma sensação maravilhosa, porque você se sente vivo de fato ali. Agora, se o tempo todo a sua razão ela manda em você o tempo todo, sem que você possa viver, experienciar coisas novas, sentimentos, sensações, para o Nietzsche você é um escravo, né? Você trabalha dentro de uma perspectiva da escravidão. Você é escravo até da própria moral, você é escravo da razão, você é escravo de várias coisas que não é aquilo que você de fato teria vontade. Beleza, gente? Então na próxima aula a gente já começa com a filosofia da ciência. Valeu!